A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos nós estarmos cultuando o nome do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. É sempre uma alegria podermos estar juntos, agradecer o Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede, agradecê-lo por esse meio que Ele tem nos proporcionado para poder estar anunciando a Sua palavra, pregando a Sua palavra. Eu vos convido para nós estarmos lendo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, de versículo 11 até o versículo 13, para ficar para a nossa meditação nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Leiamos a palavra do Senhor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos estar guardando o que nós recebemos do Senhor, guardar a nossa fé, guardar a nossa salvação, guardar a esperança e, sobretudo, nós guardarmos a nossa mente, para que o inimigo não tire de nós a nossa coroa. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir para Ele que continue conosco, nos abençoando e visitando os lares de cada um que está participando deste culto nessa noite. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de Teu Filho Jesus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai. Te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor esteja entrando nos lares dos Teus servos, fazendo uma obra toda especial, ó Pai querido, na vida de cada um. Olha para aqueles, ó Pai querido, que estão passando por alguma necessidade, que o Senhor possa estar suprindo para o louvor e a glória do Teu nome. Também apresentamos ao Senhor, ó Pai querido, aqueles que foram afetados por esse vírus, ó Pai Santo, que tem atingido o mundo todo, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde de todos, ó Pai, e também aqueles que perderam algum ente querido, que o Senhor possa estar confortando os corações. Pai querido, continua conosco, continua nos abençoando, continua abençoando, ó Pai querido, a Tua igreja, que está espalhada sobre toda a face da terra. Continua, Senhor, nos orientando, nos dando da Tua graça, nos ajudando, ó Pai querido, em nome de Jesus, oramos e agradecemos na certeza da vitória. Amém. Nós vamos ouvir o nosso ministério de louvor, louvar o nome do nosso querido amado Salvador Jesus Cristo, e que você também possa, de onde você estiver, estar louvando o nome do Senhor, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem nos concedido. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Iremos louvar o hino da nossa harpa cristã, hino de número 24, Poder Pentecostal. Louve ao Senhor conosco. Yeah.
A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na preciosa e gloriosa palavra do Senhor. Se este canal tem abençoado a sua vida, não deixa de curtir, clica lá no joinha, tá certo? Compartilhe com alguém para que essa pessoa também receba a palavra de Deus. Outro dia alguém me mandou uma mensagem dizendo, uma das minhas amigas me mandou a mensagem deste canal e foi muito importante para a minha vida. Chegou num momento que eu precisava muito. Essa pessoa se inscreveu no canal e está participando de todos os cultos, está sendo abençoada, aceitou a Jesus como Salvador. Então, irmão e irmã, me ajude a evangelizar. Mesmo da pandemia, a igreja segue caminhando. Nós não podemos deixar de ganhar almas para o reino do Senhor. Então, use este canal, compartilhe, fala para as pessoas se inscreverem, ativa o sininho, porque daí cada vez que tiver uma mensagem nova, essa pessoa vai ser alertada. Tem uma mensagem nova e a pessoa vai ouvindo. E a fé vem pelo ouvir. Aleluia. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos meditar a partir do versículo de número 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8, diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que lhe dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Jazael, matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos, que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, outro culto nós meditamos sobre o profeta Elias, né, que ele pregou com autoridade, o povo estava cocheando em dois pensamentos, Deus fez descer fogo do céu, o povo reconhece que só o Senhor é Deus, pede perdão, né? E os profetas de Baal então são mortos, né? E os de Azerá também. Aí Jezabel começa a persegui-lo, ele vai para o deserto, deita debaixo do zimbro, o Senhor vai lá, acorda o Elias, dá pão assadinho na brasa, água, cuida dele, manda ele caminhar. Aí
Hoje a leitura é a partir desse momento. Está escrito: e levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E o que ele faz quando chega em Horebe? Entra numa caverna e fica lá dentro da caverna. Talvez ele ainda estivesse com medo de Jezabel. Ele se coloca dentro de uma caverna e fica lá, irmão, achando agora que minha vida está salva. O Deus que mandou eu aqui para Horebe, eu ficando quieto nessa caverna, o mesmo Deus que mandou pão quentinho lá para mim e água debaixo do zimbro, ele vai cuidar de mim aqui dentro da caverna, eu vou ficar aqui até que o Senhor me leve para a glória. Muitos de nós temos feito isso, não temos? Alguns estão dentro de casa pensando: agora, irmão, eu estou aqui, já acostumei a ficar tão quietinho aqui dentro de casa, quando voltar aos cultos, acho que eu nem vou nada, já estou acostumado, vou assistindo assim nos canais mesmo, ficar quietinho aqui. Aqui em casa é tão bom, eu cultuo de pijaminha mesmo, eu estou à vontade, não é assim, irmão? Nas noites friazinhas, não é assim? A gente coloca um pijama quentinho, chega a hora, a gente está lá adorando a Deus, porque Deus não está preocupado com isso, né? Se eu estou de terno, ou se eu estou com outra roupa. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer do perigo da gente fazer uma caverna para nós, irmãos, e ficarmos dentro dessa caverna. Alguns têm feito caverna assim, ó. Eu tenho filhos pequenos, né? Eu estou dizendo em outras épocas. Agora é pandemia e ninguém está vindo na igreja mesmo. Mas em outras épocas, às vezes a pessoa diz assim: eu estou com as crianças pequenas, quando eles crescerem eu vou servir a Deus. Sabe o que vai acontecer? Eles vão crescer longe da presença de Deus, eles não vão aprender a servir a Deus. Porque é aqui, irmão, é na comunhão que nós vamos educando os nossos filhos. Outros vão, né? Minha escala de serviço é tão difícil. E nós vamos fazendo cavernas, e vamos nos refugiando, e vamos ficando, né, isolados ali. E o que aconteceu com Elias dentro da caverna? Deus olhou e disse: mas não chamei esse camarada para ele ficar enfiado dentro de uma caverna. Assim como Deus não chamou a mim e a você, para nós ficarmos ou só dentro do lar, ou só dentro do templo, irmãos. Eu já estou salvo, glória a Deus, lá para fora do templo, fique quem quiser, eu não tenho nada com isso, eu não vou lá fora não, porque lá fora tem perigo, lá fora tem assaltante, lá fora tem traficante, lá fora, não é assim? Tem isso, tem aquilo, dentro da igreja eu estou seguro. E fazemos às vezes da igreja a nossa caverninha, sem se importar com o que está do lado de fora. Mas o nosso Deus, Ele nos chamou para sermos seus representantes na terra. Quando essa pandemia acabar, temos que sair da caverna, viu, irmãos? É só uns dias que Deus está permitindo. E eu acredito que Deus está permitindo até para a gente refletir, irmão. Como que nós vamos sair dessa caverna que é a nossa casa? Vamos sair mais crente depois dessa pandemia? Ou vamos sair viciado em seriados, em filmes, em tanta coisa? Porque tem gente que está dentro dessa caverninha aí, que é a casa, mas não abriu a Bíblia até hoje para ler, você acredita? Tem. Como é que você sabe, pastor? Porque eu conheço o ser humano, irmão. Tem gente que está dentro de casa e acha tempo de cozinhar gostoso, que deve fazer mesmo. Eu estou até engordando esses dias, viu? A gente come mais, na verdade, dorme mais, porque está dentro de casa, né? Aqueles que estão dentro de casa, que não pode sair, né? No meu caso, eu estou em casa, eu estou, né, ainda em quarentena, tá certo? Eu sei que alguns irmãos estão saindo para trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que a gente se acomoda, irmãos. O ser humano é muito fácil para acostumar com situações novas. Aí se acomoda e depois, né, faz daquilo um hábito para sempre, permanente. Tanto dentro de casa como dentro do templo. Tem pessoa que só adora Deus dentro do templo. Outro dia, uma das nossas irmãs, ao falar comigo, ela disse: pastor, se essa pandemia durar mais tempo, o senhor vai ter que fechar as congregações. Eu falei: não, irmão, as congregações estão fechadas na pandemia. Quando acabar a pandemia, pode abrir tudo. Mas não vai ter mais crente, não. Os irmãos estão tanto tempo dentro de casa, eles não são mais crentes. Que isso, irmã, não é assim. Aí orientei a irmã, falei: não, a igreja é de Deus, irmã. A igreja já passou por outras fases assim. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na gripe espanhola, quantas coisas aconteceram, mas a igreja está de pé, porque a igreja é de Jesus, foi Ele que falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus nos colocou, ou nos permitiu, estarmos esses dias na caverna. É tempo de repensar as nossas atitudes, como que nós estávamos antes da pandemia, como nós vamos sair dessa caverna. Vamos sair mais crentes, vamos sair mais animados, vamos sair com mais vontade de fazer a obra de Deus, vamos valorizar mais determinadas coisas.
porque às vezes nós só damos valor quando perdemos, não é assim, irmãos? Que Deus nos ajude a entender esse período que Ele está tratando conosco. Elias, então, ali dentro da caverna, o Senhor aparece lá, mas não com pão e água agora. O Senhor aparece e pergunta para ele: o que fazes aí, Elias? A pergunta do Senhor era: o que você está fazendo nessa caverna? Por que você está aí? E hoje Deus está perguntando: o que você está fazendo nesse tempo? Você está aproveitando para orar mais, para ler a palavra, para cantar mais, para ensinar os filhos coisas que na correria do dia às vezes não dá, irmão. Quando está tudo normal, às vezes não dá tempo. Agora estamos tendo mais tempo, estamos mais juntos da família. Aproveite este tempo. Deus está nos perguntando, como perguntou para Elias: o que fazes aí? Aí, irmãos, olha o que o Elias responde. O Senhor pergunta: o que você faz aí? E em vez dele responder o que o Senhor perguntou, ele fala outras coisas. Ele diz: ó Senhor, só eu fiquei dos teus profetas, o resto tudo desviou, e não sei o quê, só eu que fiquei, e eu estou aqui. Aí o Senhor: Elias, você saia dessa caverna, Elias. Eu vou falar com você e você sai da caverna. O que eu quero dizer dessa justificativa do Elias? Você acredita, meu irmão, minha irmã, que há crente que pensa que o céu é só dele? Tem pessoa que acha assim: só eu e a minha família que somos crentes de verdade nesse século XXI. Os crentes bons é só nós aqui de casa, o resto é tudo mais ou menos. Irmão, para com isso. O Elias também achou que era só ele que era o crentão. Vou ficar aqui nessa caverna, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque o resto está tudo desviado, eu nem saio mais, não quero nem comunhão com mais ninguém. Aí o Senhor corrige ele, o Senhor foi falar com ele. O que o Senhor faz? O Senhor mostra para ele vento, terremoto, fogo, e o Senhor não passou, ou não se apresentou, nem no terremoto, nem no vento, nem no fogo, embora em outras ocasiões o Senhor se apresentou nessas circunstâncias. O Senhor falou com Moisés no monte, a terra tremeu, que o povo gritava de medo de cair tudo, a Bíblia diz. O Senhor falou no terremoto, o Senhor falou com vento várias vezes, o Senhor falou com fogo. Lembra do Moisés? Tira a sandália do teu pé. Moisés olhava o fogo pegando lá na sarça e a sarça não consumia. Deus, ele se manifesta do jeito que ele quer. Mas nesse dia ele precisava dar uma lição no profeta Elias. E aí diz o texto: e depois uma voz, está escrito aqui, né? Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O que a palavra quer dizer com isso? Embora o nosso Deus seja fogo consumidor, nosso Deus é tudo porque Ele tem todo o poder, Ele nos ama com um amor tão grande que quando nós estamos assim, irmão, querendo fugir e se esconder em caverna, o Senhor vem com aquela delicadeza de Pai, de misericórdia e trata conosco e nos ajuda a entender que Ele está do nosso lado. Glória a Deus por isso. E aí, quando Elias viu que o Senhor estava naquela voz suave falando com ele, o texto diz que ele pega a capa e até se cobre, né, de medo de ver Deus e morrer ali naquela hora consumido, né? Aí o Senhor fala de novo para ele: Elias, o que você faz aí? De novo ele responde: só eu fiquei dos teus profetas, né? Só eu que sou crente, Deus e tal. Aí o Senhor fala: sai da caverna. E ele sai. E quando ele sai, o Senhor fala: você vai ungir 2 reis e vai ungir um profeta em teu lugar. Ou seja, a sua missão não acabou, Elias. Você não vai terminar seus dias dentro da caverna. E com essa palavra eu quero dizer para você que está me assistindo: não terminou a sua história nesta pandemia. Não, irmãos, nós vamos sair da caverna. Isso vai passar. E nós vamos trabalhar para Jesus, e vamos ungir novos obreiros, né? Os nossos filhos, nossos netos, não é assim? Nosso povo que está crescendo aí, daqui a pouco nós estamos indo para a glória, como Elias foi, mas temos que deixar sucessores. Quem vai encher esse púlpito daqui a uns anos são os seus filhos, seus netos. A igreja segue caminhando até o dia da vinda de Jesus. A nossa missão não acabou. Toma posse disso. Aí o que Elias faz? Ele faz do jeito que o Senhor falou, né? Só que daí, quando o Senhor dá a missão para ele, o Senhor diz assim: e fique sabendo, Elias,
que não foi só você que ficou de crente, não. Estou falando com as minhas palavras para os irmãos entenderem. Eu tenho 7.000 além de você, que não dobrou o joelho perante Baal e nem beijou ele. Eu tenho mais 7.000. Aí o Elias falou, poxa, uma igreja com 7.000, então eu não fiquei sozinho. Você está percebendo, irmão? Ainda que alguém sussurre para você, depois dessa pandemia os crentes vão estar desviados. Mocidade então, mocidade sem congregar, irmão, é um perigo. Quando voltar, eles vão querer ir para as baladas, eles não vão querer ser mais crente não vão querer cantar na igreja, servir a Deus. Não, irmão, isso se eles não fossem salvos. Mas o povo salvo não vê a hora de poder congregar. Nós estamos igual o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos desejo de estar nos cultos presenciais. E tudo isso, vai acontecer, creio que muito em breve. Deus está permitindo este tempo de reclusão para repensarmos a maneira que vamos servir a Ele depois da pandemia. Eu acredito, então, que você e eu precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais bem atentos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Elias ouviu na voz mansa. E por que Deus falou com ele de uma forma mansa? Aqui na minha versão diz voz delicada. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o nosso Criador. Deus sabe, irmão, do momento que nós estamos prontos para ver e ouvir os seus trovões e os seus relâmpagos. Mas Deus sabe o dia que nós estamos tão frágil que o que nós precisamos é do colinho dele, Me permita falar assim. E foi isso que ele fez para Elias. Elias estava tão estressado, irmão, tanto medo da Jezabel, tão apavorado com o que ele viu, tanta gente invocando Baal, tanto, talvez, vamos usar a nossa expressão de hoje, tanto crente que participava dos cultos com ele, agora ia para o culto de Baal, e ele ficou tão apavorado com aquilo que achou que só sobrou ele de crente. Tem gente achando assim, não, daqui para frente agora acho que nem vai mais abrir as igrejas, acho que agora é uma coisa atrás da outra, e se abrir também acho que ninguém vai mais, e eu acho que acabou tudo. Não, irmão, não acabou. O Senhor está falando de uma forma bem delicada ao seu coração. Eu te amo, eu te salvei, eu te chamei para fazer a minha obra, eu ainda tenho missão para você, para a sua família. Saia da caverna pronto para fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que quando isso acabar, nós vamos ter muitas surpresas na igreja. Por que eu estou falando isso? Tenho acompanhado o trabalho das nossas irmãs, por exemplo, departamento feminino. Todos os dias tem irmã pregando. Mensagem lá no grupo, e eu escuto junto com a minha esposa lá, e cada pregadora que está levantando nesses dias que eu não fazia nem ideia. Eu sei que depois da pandemia tem muita irmã para pregar no nosso ministério. Posso escalar, fazer uma escala grande, vai para a congregação tal, irmã, prega em tal lugar, porque elas estão despontando. Os irmãos, mesma coisa, trabalhando para Jesus. É isso que Deus quer de mim e de você, aproveitar esse tempo para ser tratado por Ele, para ser curados por Ele, não é? Porque a nossa vida está nas mãos dEle. Então Elias precisava naquele momento de uma voz carinhosa, e ele estava tão inseguro achando que só tinha ele de fiel, que o Senhor precisou lembrar ele, Depois que o Senhor falou da missão, o Senhor disse para ele, olha, ô Elias, tem 7.000 que não se dobrou. Viu, irmãos? Então ainda tem bastante fiel também. Se naqueles dias tinha 7.000, hoje tem bem mais de 7.000 que não se curvou nem para televisão, nem para qualquer outra diversão, Não estou falando que você não assista a televisão, não é isso que eu estou dizendo, Mas tudo com cautela. A doutrina é a mesma, a igreja é a mesma, a santidade tem que ser a mesma, tá certo? Nós não nos curvamos às coisas desse mundo e nem estamos com medo da pandemia. Não é verdade, irmão? Tomamos os cuidados necessários, porque a Bíblia diz que temos que ser prudentes, mas a nossa vida está na mão de Deus, irmão. Se o Senhor quer levar pela pandemia, permitir, vai ser só o instrumento que Ele vai usar para nos recolher. Mas se Ele quiser, Ele recolhe a gente dormindo. Eu conheço pessoa que deitou para dormir, no outro dia não levantou para o café da manhã, foram ver, já tinha partido com Jesus. Ele leva do jeito que Ele quer, nós não somos dele, nós não estamos esperando Ele vir nos buscar. Então é isso que nos alegra, irmão. Busque os dons de Deus, aproveite esse tempo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, faça uma campanha aí na sua casa.
Mas eu com quem, pastor? Aqui é só eu. Não é só você. Você não pode ficar que nem Elias, achando que você está sozinho. Quando você ajoelhar aí na sua casa, em tantas outras casas, tem outros ajoelhando também para clamar ao Senhor. E o Senhor está derramando, irmão, muitas bênçãos nesses dias. São tantos testemunhos que nós temos ouvido, né, de pessoas que têm sido abençoadas através desse trabalho. Então aproveite, se capacite nesse tempo, deixa Deus tratar com você e quando isso acabar, se levante como Elias e faça a missão que Deus te mandou fazer. E Deus disse para Elias, e você vai ungir esses 2 reis e vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar, porque Deus, né, já tinha traçado um plano de levar Elias com ele, né? Isso é para uma outra hora, porque aqui já está apitando ali que eu já tenho que terminar, tá certo? No outro dia a gente fala disso, mas ele fez sucessor. Pense nisso, irmão. Esses dias eu estava pensando nisso. Eu acompanhei uma notícia, os irmãos que são assembleanos sabem do que eu estou falando, numa determinada cidade, morreu o pastor presidente da nossa igreja naquela localidade. Primeiro morreu o seu filho, que era o vice-presidente do ministério. 5 dias depois, salvo juízo, foi, né, o pastor presidente. Então morreu o presidente e o vice-presidente. E alguém pensou, acabou a igreja, morreu o presidente e o vice. Mas quem falou que a igreja está baseada no presidente, ou no vice, ou na diretoria? A igreja está construída em Jesus. Então, quando o Senhor leva alguém, já tem outro para ocupar o lugar, irmãos. E nós temos que preparar essas pessoas, preparar os nossos filhos, preparar essa geração para ser instrumentos na mão do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa ferver aí no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao nome do Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa, não deixe de louvar o nome do nosso Deus, porque enquanto você louva, Ele cuida dos seus. Enquanto você segue os passos do Senhor, Ele tem uma bênção toda especial preparada para você. Por isso não tem por que se preocupar com o amanhã, se preocupar quando a quarentena vai acabar. Confia no Senhor. Você já se lembrou hoje de quem você é filho? Eu, você, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Por isso descansa nos braços de Jesus. Aleluia. Pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, porque o crente, até mesmo chorando, ele canta porque. Escute, irmão, se chorar, chora nos pés do Senhor.
Nós vamos agora, irmãos, agradecer ao Senhor pelo culto de quinta-feira, né? Pela oportunidade que Deus nos deu de ministrar a sua palavra. Lembrando os irmãos de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário, tá certo? E de estar conosco no próximo domingo, às 9 da manhã, para a Escola Bíblica Dominical e à noite, às 19 horas, para o grande culto de adoração ao Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, queremos te agradecer por mais este culto, esta oportunidade que o Senhor nos concedeu e pela palavra que o Senhor nos enviou. Ó Deus, não permita que nos acomodemos, Senhor, em qualquer situação, que nós possamos ser despertados pelo Senhor e que possamos entender que a nossa missão é lá fora, Senhor, não é só na caverna. Há momentos que precisamos estar na caverna, mas o Senhor nos chama para fora, porque a Tua igreja é luz para o mundo, Senhor. Nós precisamos anunciar a Tua palavra. Nos prepara para o período pós-pandemia. Senhor, eu creio que a sua igreja não será a mesma, porque ela vai ser melhor, mais avivada, mais cheia dos dons. Nós vamos valorizar mais os cultos, mais a comunhão. Ó Deus, que isso se cumpra nas nossas vidas. Abençoa cada família conectada conosco, cada vida, Senhor, que agora precisa da sua bênção. É o que nós te rogamos, ó Deus, no precioso e santo nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.